O ano é 2045. Você é uma criança e vive com outras crianças em uma espécie de orfanato. Esse local é muito bonito e você tem uma boa vida lá. E nesse local, além das crianças, existe mais um adulto que toma conta de todas as crianças. Você tem uma vida boa, mas sua expectativa de vida é de apenas 12 anos. Você mora em um ótimo local, mas você não sabe o que tem ao redor dele. O quão intrigante é o mundo e os personagens de The Promised Neverland. Eu me chamo Rafael, tenho formação em psicologia e hoje vamos falar do grande anime The Promised Neverland. Muito obrigado a todos que me indicaram esse anime. É sensacional. O universo do anime é um grande mistério. O que tem em volta do orfanato? Ainda existem humanos como sociedade? O que sabemos é que existem seres superiores aos seres humanos e aquelas crianças criadas no orfanato são alimento para eles. Elas acham que quando são chamadas estão indo para um lar adotivo, mas não, estão indo para um abate. A regra para as crianças serem escolhidas primeiro é a questão das notas. Crianças com as notas mais baixas serão mandadas primeiro. 3 das crianças com as maiores notas são as personagens principais da história, e são elas a descobrir a verdade. Ray, o personagem mais controverso e instável dentre os 3. Ray não tem a amnésia infantil, ou seja, ele lembra de coisas quando ainda era um bebê. Chamamos isso na psicologia de memória autobiográfica altamente superior. É uma síndrome extremamente rara que acontece quando alguém lembra de detalhes quando era um bebê. Ou seja, Ray é o personagem que mais lembra de detalhes da sua vida. E isso fez com que ele fosse a primeira criança a descobrir a verdade. Ou seja, ele viu muito mais coisas que as crianças da sua idade. E isso fez com que ele tivesse uma personalidade bem acima da sua idade. Porém, descobrir toda essa atrocidade fez com que isso prejudicasse bastante o desenvolvimento dele. E por isso que pra mim ele é o personagem mais instável e enigmático do anime. A nossa opinião sobre ele muda muito, é bastante incerta. No anime ele mostra diversas faces sobre ele. Em cada momento a gente tem uma perspectiva diferente dele. Norman tem muitos traços de uma criança com superdotação. Na psicologia e na literatura são diversos autores que trazem essa percepção sobre inteligência e diferentes pontos de vista também. E sabemos que dizer que alguém é inteligente é muito complexo e não se limita a alguém que simplesmente faz cálculos dizer que essa pessoa é inteligente apenas por fazer cálculos. Modelo das inteligências múltiplas de Gardner. Teoria da desintegração positiva de Dabrowski. Cada uma delas traz um conceito diferente sobre inteligência. Mas aqui vamos contextualizar com o Norman são sobre os 3 anéis de Hensley. Ela define o conceito de inteligência acima da média em 3 grandes pilares: a habilidade acima da média, a criatividade e a motivação. O Norman, o Ray e a Emma têm as melhores médias entre as crianças. Isso se encaixa na habilidade acima da média do Norman e isso preenche o primeiro pilar. O segundo, a criatividade. O Norman propõe planos, executa planos e a forma como ele organizou a fuga das crianças, todo aquele contexto envolveu um grande poder de criatividade. Já o terceiro grande pilar é sobre motivação. Motivação em se manter, em começar algo e manter a consistência para ir do começo até o fim. O Norman tem um objetivo assim que ele descobre a verdade e ele cumpre esse objetivo, ele traça uma meta, um plano e ele vai até o final, não importando a situação. Isso para um adulto já é algo bem grandioso. Para uma criança de 11, 12 anos, beira a genialidade. A própria Isabela, que é a mama, a pessoa que cuida deles no orfanato, admite que o Norman sim é uma criança especial, que está bem acima da média das outras. Emma. A Emma é a personagem mais humana da série pra mim, pela preocupação com os outros, preocupação com seus amigos. Norman e o Ray, principalmente, colocaram muitos objetivos deles acima de qualquer outra coisa. Mas a Emma sempre deixou claro que fugir, ir embora, sem levar os companheiros dela, era algo que ela não ia fazer. E segundo os psicólogos Daniel Goleman e Paul Ekman, sim, Paul Ekman, aquele mesmo, que desenvolveu os conceitos de linguagem corporal que o Vitor Santos usa no canal Metaforando. Os dois consideram a empatia um tipo de inteligência muito importante. E a Emma demonstra o que chamamos de empatia compassiva. Além dela compreender o sentimento das pessoas em sua volta, ela age de acordo com as demandas dessas pessoas. Ou seja, é um alto grau de empatia. Algumas pessoas têm mais empatia, outras menos empatia. A empatia é algo que a gente vai desenvolvendo com a idade. E a Emma, mesmo sendo muito jovem, demonstra um grau de compreensão e empatia dignas de uma heroína. Ela é a grande esperança daquelas crianças. Ela coloca os objetivos das outras pessoas, os mais fracos, acima do dela. Ah, se a humanidade tivesse a empatia da Emma. Crone.
Crone é a outra personagem responsável pelo cuidado das crianças. O que chama mais atenção nela é aquele cuidado que ela tem com uma boneca bem velha. Winnicott criou o termo objeto transicional. Eu, você, muitas crianças tiveram esse objeto na infância. E é aquele brinquedo que a gente não larga por nada. Esse objeto transicional tem como função suprir a ausência da mãe. Quando a mãe vai pro trabalho, ou fica ausente por muito tempo, a criança costuma ter esse objeto como se fosse uma alternativa à mãe. E a Crone tem esse objeto até depois de adulta. E ela é uma personagem intrigante. Em alguns momentos a gente vê ela como uma pessoa com objetivos, uma pessoa querendo atingir os objetivos dela, não importando a situação, não importando quem passar por cima. E em outros momentos vemos ela bastante compassiva. Eu achei ela uma personagem bastante interessante, inclusive na cena que ela analisa as crianças, não pelo que elas falam, e sim pelas expressões não verbais dela, pelo movimento do corpo, pelas expressões faciais. Achei isso incrível. Isabela, a mama, a responsável por todo aquele orfanato. Tem muitos debates se a Isabela é uma personagem psicopata. E pelo que vemos na Isabela no anime, ela está bem longe de ser. É muito discutida essa questão do termo psicopatia, e às vezes de maneira errônea. A psicopatia nada mais é do que o transtorno de identidade antissocial, e se caracteriza por alguém que tem muito pouca empatia. Ou seja, é uma pessoa que faz o que for, independente do que seja, para conseguir os seus objetivos, nem que seja prejudicando outras pessoas. São pessoas impulsivas. Elas agem no calor do momento sem pensar muito. Muitos associam a psicopatia à questão da frieza, de pensar muito, de planejar algo, mas é exatamente ao contrário. Pessoas com esse transtorno tendem a agir sem pensar nas consequências. Ou seja, o transtorno de identidade antissocial está muito mais ligado a políticos corruptos ou executivos inconsequentes. É um assunto bem amplo, não vou me aprofundar muito, até porque tem um personagem que tem todas essas características, eu vou fazer um vídeo sobre ele. Mas o ponto é, a Isabela não mostra isso. Inclusive é uma pessoa bastante calma. É uma pessoa que tem os seus princípios duvidosos, questionáveis, mas ela mostra empatia também na série. A Isabela conhece todo o sistema, ela sabe que as crianças vão viver até 12 anos no máximo, porém ela tem a teoria de que dar o máximo de conforto para as crianças durante a vida que eles vão ter seria como forma de alento. Ou seja, ela considera que o mais importante é ter esses 12 anos de vida, esse período de vida, mesmo curto, que seja bastante proveitoso. Eu lembro daquela frase do Machado de Assis, que diz assim: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, no entanto, há outras que sofrem por saber que os espinhos têm rosas. Ela sim é meio que a vilã daquele orfanato, mas ela tem os seus princípios e ela tem uma filosofia sobre aquilo. E que provavelmente vamos ver a construção da história dela ainda na segunda temporada. Mas eu não encaixaria esse termo sociopata, psicopata para ela. O modo como o anime faz a gente questionar é uma coisa bem incrível. Ele do primeiro ao último episódio faz a gente questionar tudo. Ele faz você pensar, tá, o que tem lá fora? As crianças têm que sair desse orfanato, tá, mas o que tem lá fora? O que espera lá fora? O mundo ainda existe? A sociedade humana ainda existe? Qual é o local mais seguro? E nessa sociedade que existe uma espécie que se alimenta da gente. Muito obrigado a todos que me indicaram esse anime. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei e se quiserem uma análise profunda de algum dos personagens do anime, porque eu não me aprofundei muito, coloquem nos comentários, que aí o mais votado eu vou trazer pra vocês. Não deixem de se inscrever e até a próxima.